E aí? Bom dia. E aí, Kennedy? E aí? O Kennedy, você viu o trailer do Miles Morales, que saiu agora? Não. Teve o evento do PS5, tá bonito, hein? Eu não gosto nem de ver porque é muito caro. É, vai ser caro, cara. O, Vai o- ser 400 e poucos dólares o simples, e daí vai ter. Aí mas multiplica por 5 pra vir aqui pro Brasil. se fosse uma conversão direta, daria baratinho. Assim, sairia mais barato do que os caras estão vendendo PS4 hoje. É, mas é complicado. Bom, deixa eu ver aqui. A gente vai fazer revisão novamente, né? Mas agora uma revisão voltada para o setor B de física. Deixa eu pegar aqui os conteúdos da prova. Como vocês sabem, né? A gente está essa semana inteira a gente está revisando os conteúdos e o de hoje nós vamos revisar o conteúdo dos teoremas das energias cinética, potencial e mecânica, tá? Vou pegar alguns exercícios que a gente está fazendo. Bom, deixa eu ver como que tá a situação aí de alunos. Bom, eu não vou guardar muito, tipo, vamos logo começar, tá? Deixa eu apresentar aqui a tela. Bom, então vamos lá começar a nossa revisão do setor B. Basicamente, o que nós estudamos no setor B foi a relação entre uma grandeza chamada trabalho, tá? Que a gente indicou pela letra T, certo? E o trabalho, inicialmente, ele é calculado como sendo a força vezes o deslocamento, se a força e o deslocamento tiverem a mesma direção e sentido, tá? Não precisa ter nenhum sentido, só a mesma direção. Mas se a força tiver direção diferente do deslocamento, aí a gente multiplica pelo ângulo, pelo cosseno do ângulo formado entre elas, tá? Imagina assim, ó, existe um bloco, tá? O deslocamento, por exemplo, é nessa direção e a força é nessa direção. Então ele vai formar um ângulo aqui e aí a gente vai calcular o cosseno desse ângulo aqui. E aí, na verdade, continuando esse conteúdo aqui, aí a gente descobriu os teoremas das energias. E o que é o teorema das energias? Que diz o seguinte, ó. O primeiro teorema diz que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. O segundo teorema diz que o trabalho é menos a variação da energia potencial.
E o terceiro teorema diz que o trabalho ele é igual à variação da energia mecânica. Então, cada um desses aqui, cada um desses símbolos representa um dos teoremas que a gente viu. Então, a gente viu 3 teoremas relacionando trabalho com energia. Então, a energia mecânica, a variação da energia mecânica é a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. E lembrando que nesse quesito aqui, a gente precisa estar ligado que a energia mecânica ela é a energia cinética mais a energia potencial, tá? Então, esse aqui é a energia cinética potencial inicial e aqui nós teremos a energia cinética e energia potencial, só que agora inicial, tá? Aí aqui nós temos a variação da energia potencial e a variação da energia cinética. Bom, mas vamos lá, que aí a gente vai revisando as fórmulas nos exercícios, tá? Bom, a primeira questão que eu trago para a gente é essa daqui, ó. Músculos artificiais feitos de nanotubos de carbonos embebidos em cera de parafina podem suportar até 200 vezes mais peso que um músculo natural do mesmo tamanho. Considere uma fibra de músculo artificial de 1 milímetro de comprimento, suspensa verticalmente por uma de suas extremidades e com uma massa de 50 gramas pendurada, em repouso em sua extremidade. O trabalho realizado pela fibra sobre a massa, ao se contrair 10%, erguendo a massa até uma nova posição de repouso, é, se necessário, utilize G igual a 10 metros por segundo, tá? Bom, então a gente vai pensar mais ou menos no seguinte, ó. Imagine que essa parte aqui, essa linha seja o músculo, tá? Na ponta desse músculo foi colocado uma esfera, um objeto aqui, né? Não necessariamente uma esfera, pode ser qualquer objeto, que a única coisa que importa é que ele tem 50 gramas, tá? O comprimento do fio aqui, da linha, é de 1 milímetro, ok? E aí a gente tem uma força de tração, deixa eu pegar uma outra cor aqui, e aí a gente tem uma força de tração apontada para cima, tá? Eu vou fazer aqui do lado, mas é no fio, tá? Essa força de tração, e para baixo nós temos a força peso, tá? Aí a gente vai observar o seguinte, no segundo momento, o que acontece? Esse objeto, ele vai ser suspenso alguns centímetros, tá? Na verdade, 10% do tamanho original dele. E aí ele vai assumir uma nova forma, tá? Então ele vai subir aqui para cima, causando uma distância aí, um ΔS. Ele vai ter um ΔS aqui apontando para cima. Porém, ele vai continuar, tá, pessoal? Tendo a força peso e continuar tendo a força de tração aqui. Então nós vamos chamar esse carinha aqui de P, de peso. Esse carinha aqui nós vamos chamar de F. Pode ser de T também, não tem problema nenhum. Bom, a pergunta aqui é qual o trabalho realizado pela fibra para se contrair. Então a gente quer entender o seguinte, ó, que o trabalho resultante ele vai ser o teorema da energia cinética. E o que diz o teorema da energia cinética? Ele é a variação da quantidade de energia, ou seja, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Certo? Só que a gente precisa lembrar do seguinte, ó, o trabalho ele não é só isso, ó, o trabalho resultante ele vai ser o trabalho da força F mais o trabalho da força peso. E isso aqui a gente tem que entender que vai dar zero. Por que dá zero? Porque eles estão em equilíbrio, pelo menos na primeira parte, tá? Vamos agora, a gente tem aqui, tá? Isso aqui. A gente sabe que o trabalho está em equilíbrio, então é igual a zero, tá? Agora vamos pensar no seguinte. Primeiro, vou fazer aqui no canto para não misturar com esse aqui, ó. Qual que é o trabalho realizado pela força F? O trabalho realizado pela força F é menos o trabalho da força peso, tá? Professor, por que é menos o trabalho da força peso? Ó? Tá vendo que eles estão somando? Porque o trabalho é a soma de todos os trabalhos. Então, se você passa esse trabalho para o outro lado, ele vem negativo. E quem que seria o trabalho da força peso, tá? É a força peso, como eu mostrei aqui, ó, é força, deslocamento e ângulo.
Então, força-peso vezes o deslocamento, ΔS, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, o cosseno do ângulo é de 180 graus. Eu vou explicar por quê para vocês. Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro, vai vir um menos aqui, né? A força que nós estamos analisando aqui no trabalho do peso é a força-peso, tá? A força-peso, ela tem um deslocamento ΔS, e além disso, ela forma um ângulo de 180 graus com o deslocamento. O deslocamento está apontando para cima, enquanto que o peso aponta para baixo. E aí é só resolver essa continha. Como que faremos isso? Primeiro, peso é massa vezes gravidade. Deslocamento a gente vai substituir daqui a pouco. E cosseno de 180, o resultado é menos 1, tá? Vamos substituir o valor de todos eles. Lembrando, a massa é 50 gramas. 50 gramas em quilos é 0,050. Gravidade vale 10. E ele diz que o músculo se contraiu 10% de 1 milímetro, tá? Então, 10% de 1 milímetro, pessoal, é 10, né? Por cento, 0, opa, deixa eu apagar isso aqui. 10% de 1 milímetro. O resultado vai ser 0,1 vezes 0,1, que é 10%, tá? 0,10 é 10%, vezes o 0,001, tá? Só lembrando para vocês, ó. Esse carinha aqui é os 10%. Vou apagar aqui, eu vou fazer aqui em cima, melhor, para não misturar aí. Enquanto isso, eu vou mandar uma mensagem para vocês no chat aí. Bom, então deixa eu apagar aqui e deixa eu fazer ali em cima. Olha só, isso aqui é os 10%, tá? E isso aqui é o 1 milímetro. Bom, então fazendo isso aqui, nós vamos multiplicar todo mundo aqui. Observe que isso aqui tudo aqui é potência de 10. Então, quando você multiplicar, o resultado obtido será esse daqui, ó. 0,00005, tá? Ó, 10 vezes 0,10, eles vão se cancelar, vai dar 1. E 0,050 vezes 0,001 vai dar esse valorzinho aqui. Se quiser deixar a notação científica, esse aqui fica 5 vezes 10 a menos 5 joules de trabalho, tá? Esse é o valor do trabalho realizado pela força F, tá bom? Bom, apesar de eu ter colocado aqui o teorema da energia cinética, a gente não precisou usar ela especificamente para resolver, tá? Então fiquem atentos aí, que nem sempre a gente precisa usar ela. A gente poderia até usar ela aqui, só que a gente, para calcular pela energia cinética, a gente precisaria da velocidade. Então a gente daria um pouco mais de trabalho para enxergar a velocidade e eu chegar próximo do valor da velocidade, tá? Alguma dúvida? Não. Beleza, então vamos fazer mais um exemplo aqui. A gente ficar craque aqui nesse conteúdo. Vocês fazerem a prova e tirar 10. Vamos lá. Bom, essa questão ela fala o seguinte, ó. Recentemente, a sonda New Horizon tornou-se a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, proporcionando imagens espetaculares deste astro distante. Letra A. A sonda saiu da Terra em janeiro de 2006 e chegou a Plutão em julho de 2015. Considere que a sonda percorreu uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros nesse percurso e que um ano é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Calcule a velocidade escalar média da sonda nesse percurso, tá? Então, a primeira parte, letra A, é simplesmente o seguinte, nós vamos calcular a velocidade média, tá? A gente só quer saber a velocidade média, coisa que, né, nós somos craques em calcular. Então, para a letra A, quais são as informações que o texto traz para a gente? Ó? Ele fala que a distância é de 4,5 bilhões de quilômetros, tá?
Então, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, 45 bilhões, né? Então, ó, 4.500, agora 4 milhões e 500, e correção mais 6, 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros, tá? De quilômetros. Para transformar isso aqui em metros, gente, a gente vai ter que multiplicar por 1.000, ou seja, acrescentar mais 3 zeros aqui para transformar em metro. Então, em notação científica, para ficar mais fácil, tá? Isso vai ser 4,5 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10, 11, 12, tá? Então, 4,5 bilhões de quilômetros em notação científica é 4,5 vezes 10 a 9. Quando eu transformo em metro, você acrescenta 3 zeros, então fica 10 elevado a 12 metros, tá? Bom, como aqui está em segundos, a gente vai deixar em metros por segundo, tá? Então, o tempo que ele levou é de vários anos, tá? Na verdade, se você observar, ele saiu em janeiro de 2006, tá? E chegou em julho de 2015. Então, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele levou 9 anos e 6 meses. Ou seja, ele demorou 9 anos e meio para chegar lá em Plutão. Só que além disso, a gente sabe que um ano é aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundo. Então aqui nós vamos multiplicar por 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, tá? E aí, é só a gente multiplicar. 3 vezes 5, 15. Fica 5 e vai 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28, tá? Então vai ficar, ó, 2,85 vezes 10 elevado a 8. Porque a vírgula é para ficar aqui do lado do 5, só que aí eu coloquei ela um pouco para a direita, esquerda. Então fica elevado a 8 segundos ao invés de ficar elevado a 7, tá? Então esse é o nosso resultado aqui. São as informações que a questão traz na letra A. Então, para a gente calcular... Professor, Oi. de onde surgiu o 9,5? Eu acabei de calcular aqui, apontando com os dedos, o tempo que ele levou para sair da Terra e chegar em Plutão. Plutão. Ele saiu em 2006. Ele chegou em 2015. São quantos anos de 2006 a 2015? Entendi. Aí, por que é 9 anos e meio? Porque ele saiu em janeiro e chegou em julho, tá? São 6 meses aí de diferença. Então, como ele demorou tudo isso, foi 9 anos e meio, tá? Aproximadamente. Bom, como que eu faço para calcular a velocidade média? Simples, ó. Velocidade média, como a gente sabe, é ΔS sobre ΔT. Aí é só resolver essa continha, ó. 4,5 vezes 10 elevado a 12 dividido por 2,85 vezes 10 elevado a 8. E aí, nesse caso aqui, nós vamos dividir o 45 por esse número aqui de baixo, 4,5 por esse número aqui de baixo. Eu poderia fazer passo a passo o cálculo, mas eu não vou fazer, pessoal, só por conta da gente não perder tempo, tá? Mas vai dar aproximadamente 1,58, tá? 1,58 vezes 10 elevado, ó, bases iguais, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, 12 menos 4, 8, tá? Então vai dar aproximadamente 1,58 metros por segundo. Então essa foi basicamente a velocidade aproximada dessa sonda. Se a gente for transformar isso aqui em quilômetros por hora, ou melhor, vamos primeiro tirar a notação científica. Isso é 1.580 metros por segundo. Se nós transformarmos isso em notação científica, notação científica, em quilômetros por hora, a gente multiplica isso daqui por 3,6, tá? Isso é aproximadamente 5.688 quilômetros por hora, tá? Então, é uma velocidade absurdamente alta. Perceba que essa sonda demorou 9 anos, né? Quase 10 anos aí para poder sair da Terra e chegar em Plutão, porque a distância é absurdamente grande. Bom, então a gente fez a letra A, né? Então a letra A não tem nada a ver, é passação de barra, né? Mas não tem a priori a ver, né,
com o conteúdo que nós estamos estudando agora, né? Se vocês observarem, esse conteúdo aí tem a ver com o conteúdo que a gente estudou no primeiro bimestre, lá no início do ano. Aí a letra B não, a letra B que a gente vai fazer agora tem a ver mais com o conteúdo de agora, tá? Deixa eu mandar uma mensagem aqui agora. Bom, vamos lá. Para a gente fazer a letra B, a gente vai fazer o seguinte, ó. A sonda New Horizon foi lançada da Terra pelo veículo espacial Atlas V 511, a partir do cabo Canaveral. O veículo, com massa total de 6 vezes 10 elevado a 5 kg, ou 65 mil quilos, foi o objeto mais rápido a ser lançado da Terra para o espaço até o momento. O trabalho realizado pela força resultante para levá-lo do repouso à sua velocidade máxima foi de 768 vezes 10 elevado a 11 joules. Trabalho absurdamente grande, tá, gente? Considerando que a massa total do veículo não variou durante o lançamento, calcule sua velocidade máxima. Agora sim, a gente vai ter que apelar para o teorema da energia cinética, tá? Então, no item B, vamos lá. A massa é de 6 vezes 10 a quinta quilogramas. Então, já está na unidade padrão. O que mais que a gente pode pegar daqui? O trabalho realizado, né? Trabalho realizado, isso aqui, é igual a 768 vezes 10 a 11 joules. E aí ele diz o seguinte, ó, o veículo ele vai partir do repouso. Deixa eu ver aqui, ó, do repouso. Então significa que a velocidade inicial dele é zero. Essas são as 3 informações que o texto traz para a gente. O que que diz o teorema da energia cinética? A gente fez agora, né? O teorema da energia cinética é a variação de energia cinética, tá? E quem que é a variação de energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora vamos substituir. Quanto que vale o trabalho, pessoal? O trabalho vale isso aqui, ó. Energia cinética inicial é zero, porque ele parte do repouso. Então a energia cinética inicial vai ser nula, tá? Não vai ter energia cinética inicial. Então, fica só a cargo da energia cinética final. Quanto que vale a energia cinética final? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Ora, a massa desse carinha aqui vale 6 vezes 10 a quinta. Então nós vamos substituir aqui 6 vezes 10 a quinta, v ao quadrado, dividido por 2. Simplificando, ó, dá para simplificar o 6 com 2. Então fica 768 vezes 10 a 11 igual a 3 vezes 10 a quinta v ao quadrado. Eu vou passar o 3 dividindo, então como eu vou passar ele dividindo, ele vai ficar na parte de baixo da fração. Então 768 vezes 10 elevado a 11 sobre 3 vezes 10 a quinta. E aí, velocidade ao quadrado vai ser 768 dividido por 3, o resultado vai dar 256, tá? 256 vezes 10 elevado a 6. Porque divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai o expoente. 11 menos 5, 6, tá? O processo final aqui é só a gente calcular, então, a raiz quadrada desse valor, tá? De 256 vezes 10 a sexta. Bom, raiz quadrada de 256, o resultado vai dar 16. E raiz quadrada de 10 a sexta, o resultado é 10 ao cubo, tá? Metros por segundo. Ou, se você preferir, isso aqui é, colocar 3 zeros aqui no final, 16 mil metros por segundo. Essa foi a velocidade final da sonda para ela atingir aí seu potencial máximo de velocidade. Se a gente for transformar isso aqui em metros, em quilômetros por hora, vai ficar muito maior o valor, tá? Alguma dúvida, gente? Até aí? Tranquilo, né? Bom, vamos agora para uma próxima questão. Professor, o senhor descobriu que a gente usou energia cinética
Por culpa que ele partiu do repouso? Não. Uh-uh. É porque a gente tem que estar atento pelo seguinte, ó. Existem três energias que nós estamos estudando nesse momento, tá? A cinética, a energia potencial e a energia mecânica. Isso serve para qualquer conteúdo que a gente vai fazer, tá? Quando é que eu uso energia cinética, Lucas? É quando eu tenho massa, velocidade. Se tiver massa e velocidade, eu uso energia cinética. Quando é que eu uso energia potencial? Massa, gravidade e altura. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, ele não fala da altura. Então, não faz sentido nenhum eu usar a energia potencial, porque não tem altura, entendeu? Então, se eu usar a altura, eu vou errar, porque ele não fala sobre a altura. E energia mecânica é quando ele envolve as duas, porque energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. E aí eu preciso ficar atento, tá? Primeiro, isso aqui é energia potencial gravitacional, então a gente tem que lembrar que existe energia potencial elástica, tá? A elástica é uma constante vezes a deformação da mola dividido por 2, tá? E aí o que acontece aqui na energia mecânica? Ó, é massa, velocidade ao quadrado, tá? Faltou aqui, ó. Dividido por 2, mais energia potencial gravitacional, mais a energia elástica, potencial elástica. É quando a gente envolve tudo isso que a gente usa energia mecânica. Só que a gente tem que ficar atento, porque algumas vezes a energia ela é nula, como é o caso que vocês viram aqui agora há pouco. Ó. Nesse caso aqui, ó, a energia cinética inicial é nula, porque se alguma informação anular, a gente vai simplesmente descartar da questão, da parte que ela aparece, tá? Então, quando é que eu tenho, como que eu vou saber o que usar? Eu tenho que ler a questão, verificar quais são as informações. Se ela falar das informações que são referentes à energia cinética, eu uso a energia cinética. Se ela fala de energia potencial gravitacional, eu uso a energia potencial gravitacional. Se falar de elásticos, molas e tal, a gente usa energia potencial elástica. Então, é assim que a gente usa. E isso não é só para esse conteúdo, é para qualquer conteúdo. Professor, quando que eu vou utilizar a fórmula da reflexão da luz? É quando você está estudando, quando você tem uma questão com essas características, tá? Ah, mas tem a reflexão e tem a refração. Quando é que eu vou usar qual? Cada uma tem sua particularidade, então a gente tem que ficar atento para saber qual que nós vamos usar. Parece confuso, mas quando a gente vai criando a experiência, a gente vai fazendo com mais tranquilidade essas questões, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Nossa próxima questão é a seguinte, ó. Uma das técnicas utilizadas por peritos para investigar acidentes de trânsito é a análise das marcas de pneus no asfalto deixada pelo veículo. Através delas é possível determinar qual era a velocidade desenvolvida pelo carro antes do início da frenagem. Um perito realiza a medição dessas marcas em uma rua plana e horizontal, obtendo o valor de 40 metros em uma via cuja velocidade máxima era de 50 km por hora. Por meio de testes em laboratório, determina que o coeficiente de atrito cinético entre o pneu e o asfalto é de 0,5. Sabendo que o campo gravitacional local é de 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a ação do ar durante toda a frenagem, o perito emite um laudo concluindo que antes da frenagem, aí nós vamos resolver isso aqui, né? É a letra T aqui, como vocês podem ver, mas vamos lá. Bom, nessa questão aqui, vamos começar. A gente tem velocidade, tem gravidade, tem aceleração da gravidade, nós temos distância, né? E nós temos o coeficiente de atrito. Então a gente tem que ficar atento pelo seguinte: eu não vou utilizar, por exemplo, energia potencial gravitacional, porque apesar de ter gravidade, não fala nada sobre altura. Eu não vou utilizar energia potencial elástica, por quê? Porque não tem nada a ver com molas, com elástico, tá? Então, como tem velocidade, é fortemente indicado que nós utilizemos o teorema da energia cinética para resolver esse problema, tá? Então, vamos lá para as informações que a gente pode estar abstraindo da nossa questão. Primeiro, o ΔS ele é igual a 40 metros. Segunda informação, a velocidade máxima
é de 50 metros por segundo, tá? Então, velocidade máxima, que na verdade isso aqui vai ser a velocidade inicial que a gente está analisando, 50 km por hora, tá? Na verdade. Só que 50 km por hora, nós não podemos utilizar ele nessa notação. A gente tem que dividir por 3,6 para poder descobrir esse resultado em metros por segundo, tá? Então, 50 dividido por 3,6, o resultado vai dar 13,8. Então, não vai ficar legal. Esse valorzinho em metros por segundo não vai ficar legal. Mas eu vou fazer uma outra técnica aqui daqui a pouco para vocês verem, tá? Bom, outra informação, gravidade é 10 e o coeficiente de atrito é meio, tá? Então vamos lá fazer agora o cálculo. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Imagina que isso aqui é o carro, tá? Isso aqui é o carro, ele está vindo nessa direção aqui. Direção do deslocamento. Ele vai ter a normal e vai ter o peso. Normal e peso são iguais. Então, se o peso é massa vezes gravidade, a normal também vai ser massa vezes gravidade. Além disso, nós vamos ter o atrito, né? Como a questão indica para a gente que tem atrito, uma questão que vai complementar um pouco, né, o nosso conteúdo, nossos conceitos que a gente estava estudando, que a gente está estudando no setor A, conteúdo de prova também. Então, é uma questão aí que serve para os dois conteúdos. Bom, então a gente tem que lembrar o seguinte: o trabalho da força resultante, pessoal, nesse caso aqui, ele é o trabalho, tá? A soma de todos os trabalhos aqui, ó. Ou seja, ele é o trabalho da força de atrito, mas deixa eu escrever todo mundo aqui, que aí vai ficar mais legal. Ó, ele vai ser o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais bom, mas só isso aqui, né? Então vejam o seguinte, ó. O peso e a normal, eles formam um ângulo de 90 graus com deslocamento. E aí, como eu comentei aqui no início, ó, trabalho multiplica pelo cosseno do ângulo. Só que aí a gente tem que lembrar que cosseno do ângulo de 90 graus é igual a zero. Ou seja, todo mundo que forma um ângulo de 90 graus com deslocamento vai ter trabalho nulo. Ou seja, o trabalho da normal e o trabalho do peso vai se anular. Ou seja, o trabalho da força resultante vai ser somente o trabalho da força de atrito. E aí, o que a gente vai usar aqui para resolver essa questão? Primeiro, nós vamos usar para a força resultante, nós vamos usar o teorema da energia cinética. Como vocês sabem, energia cinética final menos energia cinética inicial, que é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, final, menos massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Bom, como o carro vai frear e vai parar, a gente sabe que a energia cinética final vai ser zero, tá? A inicial não, porque ele começa com 50 km por hora para poder frear. Então, essa informação aqui, junto com o trabalho do atrito, que é quem? Ó? O trabalho da força de atrito, ela é o atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Observe que o atrito está nessa direção e o deslocamento está para cá. Então, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, o atrito, como a gente aprendeu lá na aula na aula de ontem, o atrito, aprendeu não, a gente revisou na aula de ontem. O atrito, ele é o coeficiente de atrito vezes a normal. O deslocamento aqui a gente quer calcular, né? Não, ele dá o deslocamento é 40 metros aqui pra gente. Deixa eu substituir. Bom, e aí a gente vai estar substituindo os valores aqui, tá? Deixa eu fazer aqui separado. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer. A gente sabe que a letra D aqui é o veículo que estava a 20 metros por segundo, portanto, respeitando o limite de velocidade. Então vamos lá. Não, mas não é isso que eu quero fazer agora. Eu quero calcular algumas coisas. As coisas que eu quero calcular com vocês é que serão necessárias para a gente substituir aqui nessas fórmulas aqui. Então a primeira coisa que eu quero calcular é o seguinte. Eu sei que a força, peso, é a massa vezes a gravidade. Tá?
Eu sei também que a força normal é igual à força peso, ou seja, a força normal também é massa vezes gravidade. E eu sei ainda que a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Ou seja, vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade, tá? Eu estou substituindo sempre um no outro aqui. Então essas são as três informações de força que eu tenho, tá? Para resolver essa questão aqui, nós vamos usar essa informação junto com essa informação aqui. Ou seja, m vezes a velocidade ao quadrado inicial dividido por 2, tá? Negativo, porque tem um menos aqui, ó. Ela é igual ao atrito, só que o atrito, vamos ver quanto que vale o atrito, ó. É o coeficiente vezes a massa, vezes a gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Só que eu mostrei para vocês que o ângulo é o ângulo de 180 graus. Pronto, agora é só resolver. Bom, eu posso simplificar a massa com a massa, porque só tem multiplicação. E aí eu tenho menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2 igual. Aí, a velocidade inicial ao quadrado, eu vou substituir pelo valor dela, que é 50 km por hora, tá? Então a gente sabe que a velocidade aí, nesse caso, é 50 km por hora, tá? Pessoal, alguma dúvida até aí? Pessoal? Tá dando para acompanhar legal ou tem alguma coisa aí que tá meio difícil? Você se importa de explicar essa conta de novo, por favor? Qual delas? Essa parte aqui ou essa? A da direita, a do Essa aqui, começo. né? Uhum. Tá. Não, essa aqui, ó. Essa aqui, de certa forma, você pode meio que esquecer por enquanto. Vamos começar por aqui, ó. As informações que a gente precisa aqui em relação ao carro, imagina que esse quadrado aqui seja o carro, tá? Então a gente tem o seguinte, ó. O deslocamento do carro vai ser para a direita, tá? Ele possui a força peso associada a ele, tá? Porque ele tem massa e o carro também tem a força normal porque ele está apoiado no solo. Além disso, como a questão sugere para a gente, vai ter atrito, tá? Essas são as informações de força que nós temos do carro. Então, eu preciso lembrar que a força-peso é massa vezes gravidade. Eu preciso lembrar que nesse conceito aqui, a normal e o peso terão a mesma medida, ou seja, a normal também vai ser massa vezes gravidade. E por ter atrito, eu preciso lembrar, como a gente viu ontem, que o atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal, por sua vez, é quem? É o peso, massa vezes gravidade. Então eu estou pegando aqui e simplesmente simbolizando todos os valores possíveis que a gente pode estar utilizando das forças, certo? Então, por enquanto, vamos deixar isso aí amarrado aí, por enquanto. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Para eu resolver essa questão, eu preciso utilizar o teorema da energia cinética, porque é uma questão que envolve velocidade. E o que diz o teorema da energia cinética, pessoal? Como, resumidamente, o teorema da energia cinética vai falar para a gente o seguinte, ó, energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Tô reexplicando agora aquela parte que o Lucas perguntou, tá? E aí o que vai acontecer, ó? Isso daqui eu preciso ver o seguinte, ó, como o carro vai parar e ele para no final do trajeto, ou seja, na parte final dele, sua velocidade vai ser zero. Como a velocidade vai ser zero, significa dizer que a energia cinética final é zero. Então vai sobrar somente energia cinética inicial, ou seja, o trabalho resultante vai ser igual a menos a massa vezes a velocidade inicial do carro ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a energia cinética final. Agora a gente tem que observar o seguinte. Bom, beleza, professor. Tudo ok até aí, ou pelo menos mais ou menos ok. Aí a pergunta seria assim, ó, para eu resolver esse teorema, eu preciso descobrir quanto que vale o valor da velocidade inicial, né? Eu preciso descobrir quanto que vale o valor da velocidade inicial, que na verdade é isso que a gente quer calcular aqui. Então o que eu vou fazer?
eu vou relembrar o seguinte, ó. Por outro lado, qual vai ser o trabalho resultante dessas três forças? Lembre-se que eu acabei de explicar para vocês que o trabalho depende do ângulo. E o ângulo, quando é de 90 graus, o cosseno desse ângulo é zero. Ou seja, o trabalho da força normal é zero, porque ela forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. E o trabalho da força peso, para essa situação, também é zero, porque ela forma um ângulo de 90 graus com a horizontal, com o deslocamento. Então vai sobrar quem? Somente o atrito, ou seja, o trabalho resultante é igual ao trabalho da força de atrito, que por sua vez vai ser a força de atrito vezes o deslocamento, ΔS, que aqui eu chamei de D, tá? De deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Mas quem que é esse ângulo, gente? É o ângulo de 180 graus, porque o deslocamento está para a direita, o atrito para a esquerda, então eles formam um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, tá? Que é justamente o que está aqui. Aí eu vou unir essas duas contas, ó. Energia cinética, trabalho da força de atrito. Daqui, dessa junção, observem que o atrito, eu coloquei aqui, ó, esse resultado que eu obtive aqui, ó, nessa parte. Como a massa se repete dos dois lados, eu posso fazer uma pequena simplificação aqui, corto a massa com a massa. E aí eu vou ter a velocidade inicial ao quadrado, vezes o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, pessoal, μ, ele vale quanto? 0,5. Vezes a gravidade, que vale 10, vezes o deslocamento, que é 40 metros, vezes o cosseno do ângulo de 180 graus, que nesse caso é menos 1, tá? Multiplicando todo mundo aí, nós vamos ter que menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 é igual meio vezes 10 dá meio vezes 10 dá 5, 5 vezes 40 dá 200. 200 vezes menos 1, menos 200, tá? Multiplicação cruzada. Vou fazer aqui, ó. Multiplicação cruzada, velocidade inicial ao quadrado é igual a menos 400. E aí, eu vou multiplicar por menos 1 para poder mudar o sinal dos dois. Então, vai ficar a velocidade inicial ao quadrado igual a 400. Ou seja, velocidade inicial é raiz quadrada de 400. Portanto, raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. Então, significa dizer que o carinha estava correndo, tá? No carro a 20 metros por segundo. De acordo com a questão, a velocidade máxima permitida é de quantos quilômetros por hora? 50. 20 metros por segundo, você multiplica por 3,6 para descobrir o valor dessa velocidade em quilômetros por hora. Então, 20 vezes 3,6, o resultado é 72 quilômetros por hora. Portanto, ele estava acima da velocidade máxima permitida. Então, ele cometeu uma infração de trânsito, tá? Então, vai ter que pagar multa, dependendo da situação. Entenderam? Então, veja que é uma questão que envolve os conceitos que a gente teve do setor A, que vai cair na prova também, com os conceitos do setor B. Tranquilo, né, pessoal? Vamos agora mudar um pouco as coisas. Vamos ver outro teorema de energia. Agora um que vai envolver não só a energia cinética, mas também a energia potencial e a mecânica, tá? Bom, agora vamos lá para uma questão um pouco diferente. Diz o seguinte, ó. Observe o poema visual de E.M. de Mello e Castro. Aí nós temos aqui um poema visual, tá? Nós temos PPPP, UEE, NNN, DDD, UU, LL e o O. Então, formando aqui a palavra pêndulo, tá? Então, ele está fazendo como se fosse um trocadilho visual da palavra pêndulo com a palavra, com as letras, né? Com sua letra e o pêndulo em si. Bom, suponha que o poema representa as posições de um pêndulo simples em movimento
dadas pelas sequências de letras iguais. Na linha em que está escrita a palavra pêndulo, indica o traço, indicada pelo traço vermelho, que pra gente aqui tá cinza, tá? Cada letra corresponde a uma localização da massa do pêndulo durante a oscilação e da letra P. E a letra P indica a posição mais baixa do movimento, tomada como ponto de referência da energia potencial. Considerando as letras da linha da palavra pêndulo, é correto afirmar o quê? Como vocês podem ver, o correto aqui é a letra A, mas vamos ver por que as outras são falsas, tá? Gente, então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, energia cinética, ela envolve velocidade, tá? Energia potencial, ela envolve massa, gravidade e altura. Então vamos começar pela letra B. A energia, a gente vai considerar só essa parte aqui, tá? Que é a parte onde tem a massa do pêndulo. O pêndulo é aquele objeto que fica girando de um lado para o outro quando você balança ele assim, né? Como se fosse um balancinho. Então a letra B diz o seguinte, ó, a energia potencial de E, tá? Aqui de E, é maior do que em D. Falso. Por quê? Porque a energia potencial depende da altura. Então, quem que está mais alto? A letra E ou a letra D? Letra D. Então, não tem como a letra E ser maior em energia potencial. Então, por isso que a letra B é falsa. Letra C. A energia cinética do pêndulo em L, tá? Aqui, é maior do que em N, tá? Se fosse energia potencial, isso estaria sendo verdade. Mas é falso por quê? Porque quando você solta o pêndulo aqui, ó, ele vai descer. Então, essa velocidade aqui vai ser menor do que essa velocidade daqui. Então, essa também é falsa, porque a energia cinética depende da velocidade. Então, quanto mais baixo o pêndulo tiver, maior vai ser a velocidade que ele adquire. Porque quando ele se movimenta, ele vai diminuindo a velocidade até parar aqui em cima. Aí depois, para voltar, ele vai aumentando sua velocidade. Aí diminui lá do outro lado. E aí no meio vai ser a velocidade máxima, como vocês podem ver aqui na letra A, por isso que ela é correta. Item D. A energia cinética do pêndulo é máximo aqui no valor O, né, no ponto O. Falso, porque aqui, na verdade, a velocidade é zero, então, falsa. E item E, a energia potencial do pêndulo é máxima em P. Ora, se a energia potencial depende da altura e o P é o ponto mais baixo, isso significa dizer que a energia potencial nesse ponto aqui é zero e não máxima, tá? Portanto, todas as alternativas que eu mostrei para vocês são as falsas, e aí sobra só a letra A. Alguma dúvida? É bom a questão assim, né, que não tem conta, só você analisar, né? Maravilhoso, professor. Agora vamos ver uma com conta aqui para vocês perceberem a ilustração aqui. Bom, então vamos lá para a próxima questão. E aí aqui sim nós vamos ter uma questão de conta. Bom, um skatista treina em uma pista cujo perfil está representado aqui embaixo, na figura abaixo. Bom, o trecho horizontal AB está a uma altura de 2,4 metros em relação ao chão. Também é horizontal. CD, bom, então o chão aqui é CD, então significa dizer, gente, que aqui vai ser o zero, tá? Essa altura aqui a gente vai considerar como zero para poder fazer o cálculo. E essa altura aqui, ó, é o 2,4. Bom, o skatista percorre a pista no sentido de A para D, então ele vai fazer isso aqui. No trecho AB, ele está com velocidade constante de 4 metros por segundo. Em seguida desce a rampa, vai aumentar a velocidade, né, consequentemente. E aí percorre o trecho CD mais baixo da pista e sobe a outra rampa até atingir uma certa altura aqui, H. Uma altura máxima, H. Ele não vai conseguir subir tudo porque, né, ele não tem energia, velocidade suficiente, tá, gente? Bom, mas a pergunta é a seguinte: a velocidade do skatista nesse trecho aqui CD, que é o trecho horizontal, e a altura máxima que ele vai conseguir atingir é qual? Aí ele pede para a gente desconsiderar os efeitos dissipativos, por exemplo, o atrito, que pode fazer com que a velocidade não seja
totalmente convertida em movimento, tá? E a segunda coisa é desconsiderar os movimentos do skatista em relação ao skate, ou seja, que podem causar ou um aumento de velocidade ou uma diminuição da velocidade, dependendo da forma como ele fique em cima do skate, tá? Então, como que a gente vai resolver essa questão? Bom, basicamente, nós vamos usar o teorema da energia mecânica, tá? E o que diz a energia mecânica nessas situações aqui, nessas ilustrações? Ela diz o seguinte, que a energia mecânica final, de A para B, no caso, tá? Vai ser igual à energia mecânica na parte de baixo, de C para D. Mas por que a gente pode supor isso? Porque ele está dizendo para a gente considerar os efeitos dissipativos. Então, isso significa dizer que toda a energia que ele tem aqui acumulada vai ser convertida em movimento na energia aqui embaixo. Então, essa energia vai permanecer constante lá embaixo da rampa. Então, vamos lá. Como que eu faço energia mecânica? Vejam que isso aqui não tem nada a ver com molas e nem elástico, portanto, a energia mecânica vai desconsiderar, deixa eu ver aqui, a parte elástica, tá? Nós só vamos analisar a parte cinética e a parte potencial gravitacional. Então, a energia mecânica em AB vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional no trecho AB. E desse lado é a mesma coisa, tá? Mesma coisa aí. Bom, só que aqui a gente vai ter algumas observações. Eu vou substituir, vou colocar aqui as fórmulas, tá? Velocidade de AB ao quadrado dividido por 2, mais a massa, a gravidade e a altura de AB, tá? E do outro lado a mesma coisa, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, a massa do trecho CD, a massa não, velocidade, mais a energia potencial, que é massa, gravidade e altura no ponto CD. Bom, observações claras. Em CD, a altura é zero. Então, esse carinha aqui vai para o espaço, tá? Só vai ficar a outra parte. Outra coisa que a gente pode abstrair da nossa questão aqui, para facilitar o nosso cálculo. Como a massa se repete em todos os segmentos, ó, eu posso simplificar a massa. E aí a minha expressão vai ficar assim, ó, velocidade do trecho AB ao quadrado dividido por 2, mais a massa, a gravidade, a massa não, né, que a massa a gente está excluindo. No segundo ponto, gravidade vezes a altura no ponto AB, no trecho AB, e desse lado aqui vai ficar velocidade do trecho CD ao quadrado dividido por 2. Vamos então substituir os valores, tá? Observe que a gente quer calcular a velocidade no trecho CD, ó. Velocidade no trecho CD. Então, vamos lá. A velocidade no trecho A, P, é de 4 metros por segundo. Então, vai ficar 4 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, mais gravidade 10 e a altura deste trecho 2,4. Do outro lado, nós temos a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Eu não vou colocar o CD, porque agora só sobrou ela mesmo, então a gente sabe que já é do CD. Vamos lá resolver essa conta. Nós teremos 16, tá? 4 ao quadrado, 16. Dividido por 2 vai dar 8, então nós teremos 8 mais 10 vezes 2,4, 24, mais igual a velocidade do trecho CD ao quadrado dividido por 2. Portanto, a velocidade dividido por 2 ao quadrado, né? É 8 mais 24, que dá 32. Nós vamos multiplicar cruzado. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 64. E nós sabemos que a raiz quadrada de 64 é 8, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, na resposta correta, 8. Portanto, a velocidade adquirida por ele vai ser de 8 metros por segundo. Então, o skatista sai daqui com 4 metros por segundo, vai chegar lá embaixo com 8 metros por segundo, tá? Beleza, calculamos aí a primeira parte, descobrimos qual é o valor da velocidade. A segunda parte seria o quê? Nós calcularmos o valor da altura que ele vai adquirir. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu chamar esse ponto aqui de F, tá? De F, aí agora a gente vai fazer um cálculo parecido com esse, porém, nós não vamos analisar o ponto CD aqui, o trecho CD, nós vamos analisar o ponto F, que seria o ponto de altura máxima. Então, a gente vai pegar essa mesma continha aqui,
tá? Nós vamos usar o teorema da energia mecânica, então vai ser energia mecânica final, ou seja, do trecho AB vai ser igual à energia mecânica no ponto F, tá? Então, vamos lá. Quem seria a energia mecânica no ponto AB? Como a, como a gente já fez aqui, eu não vou repetir tudo, tá? Já vou substituir direto na fórmula final. É a massa, a velocidade do trecho AB ao quadrado dividido por 2, mais massa, gravidade e altura, igual no trecho até o ponto F, tá, pessoal? Vai sobrar para a gente o quê? Massa, velocidade ao quadrado do ponto F dividido por 2, mais massa, gravidade e altura do ponto F. Algumas considerações que são claras. Primeiro, quando você chegar no ponto F, que é a altura máxima, o skate vai perder velocidade e vai ter velocidade zero. Então, no ponto F, a velocidade é zero, essa parte some. Outra consideração importante, como a massa se repete em todos os termos, eu posso simplesmente jogar a massa fora, porque ela vai ser supérflua aqui. E aí eu vou ter, novamente, a mesma expressão, parecida com essa expressão aqui. Substituindo os valores, nós teremos a velocidade de AB é 4, então vai ficar 4 ao quadrado dividido por 2, mais gravidade 10, altura no trecho AB 2,4, igual a gravidade vezes a altura no ponto F, que é o que a gente quer determinar. Essa parte aqui nós calculamos aqui, ó. Nós calculamos aqui. O resultado deu quanto? 32. Então tudo isso aqui é igual a 32, igual a 10 H no ponto F. É a altura máxima. Se eu passo 10 dividindo, então essa altura máxima, que eu vou chamar de Hzão, é igual a 32 dividido por 10, ou seja, 3,2 metros de altura. Então, o skatista sai a 2,4, adquire velocidade e ele vai subir somente até o ponto de 3 metros, 20 centímetros de altura, tá? Não mais do que isso. Claro que na prática real não seria tudo isso, tá, pessoal, que ele iria subir, seria um pouco menos que ele iria estar alcançando, porque a gente tem que também levar em consideração que ele vai dissipar energia, né? Tem atrito aí, e o atrito faz com que parte da energia acumulada seja cedida para a pista, tá? Então tem que ter esse cuidado aí por conta da diferença. Alguma dúvida? Beleza. Vamos fazer outra questão. Nessa questão aqui, nós vamos ver uma particularidade que a gente não viu até agora para questões, que é o seguinte, ó. Helena, cuja massa é de 50 quilos, pratica o esporte radical bug jump. Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto com velocidade inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural 15 metros e constante elástica 250 newtons por metro. Quando a faixa está esticada 10 metros, além de seu comprimento natural, o módulo da velocidade de Helena é. Então aqui nós temos o efeito, né, de alguém saltando de bug jump. E aí a gente vai calcular os efeitos das forças conservativas, né, no sistema conservativo nesta ilustração, tá? Então como que a gente vai fazer isso daí? Bom, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é considerar o tamanho da corda esticada, tá? Percebam que a corda tem 15 metros de comprimento, só que a faixa vai ser esticada 10 metros, ou seja, o tamanho total dessa faixa nessa ilustração, nessa parte, vai ser de 25 metros, tá? Bom, uma outra coisa é, a menina pesa 50 quilos, tá? Pesa não, tem massa 50 quilos, que é uma informação importante. E nós temos então aqui algumas informações também que serão importantes para a gente, tá? Então deixa eu anotar aqui. Primeiro, a massa, 50 quilos, tá? Vamos colocar aqui, 50 quilogramas. Segunda coisa que é importante aqui nessa questão, o comprimento natural da corda, 15 metros. E aí, quando ela pula e a corda estica 10 metros, significa que o X, que seria a deformação da corda, é de 10 metros, tá? Que é 10 metros a mais. E a constante elástica aí, 250. Bom,
Como vocês podem suspeitar, essa é uma questão que fala diretamente de constante elástica, de faixa elástica, ou seja, é uma questão que envolve energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Então, a energia mecânica que nós vamos estar utilizando para resolver essa questão vai envolver a energia cinética e energia potencial gravitacional e energia elástica. Vamos lá fazer essa questão e resolver ela agora, tá? Então, de acordo com o teorema da energia mecânica, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, tá? E quem seria a energia mecânica mecânica inicial, que seria para ela saltar do viaduto? Bom, a gente poderia dizer que isso é energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Energia potencial cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, tá bom? As três energias. Mas aí vamos às considerações básicas para a gente poder resolver. Energia cinética inicial agora, tá? Energia cinética depende de velocidade. Inicialmente, ela está parada, tá? Antes de saltar. Então, energia cinética, zero. Então, isso aqui já some. Bom, energia elástica, potencial elástica, depende de quem? Depende do elástico. Antes dela saltar, a corda não estica, a corda está normal, está em repouso. Ou seja, energia elástica, potencial elástica é zero. Então, desse lado só vai sobrar quem? Energia potencial gravitacional, que é massa, gravidade e altura. Do outro lado, considerações para a gente poder resolver, energia cinética vai ter, então vai ser massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, mais energia potencial gravitacional. Aqui a energia potencial gravitacional vai ser zero. A gente não vai utilizar a energia potencial gravitacional porque ela desceu a faixa. Então, se a gente considerar, por exemplo, a parte mais baixa da faixa como sendo zero, não vai ter energia potencial gravitacional nesse ponto. Mas vai ter energia potencial elástica, que é dado pela seguinte expressão: constante, deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Tá? Diferente da questão anterior que a gente cancelou a massa, nessa aqui eu não posso cancelar porque esse termo aqui não tem massa, tá? Então a gente não pode cancelar. Próximo passo, joga todos os valores na fórmula. E aí a gente vai descobrir esse valorzinho aqui, que é a velocidade. Bom, então substitui os valores. Massa 50, gravidade 10, altura 25 metros, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, né? Não. Energia cinética. Massa, velocidade ao quadrado, que a gente quer descobrir, dividido por 2. Energia potencial elástica. Constante, que é 250. Coloquei aqui. Deformação da mola, 10. A gente tem que separar a deformação do comprimento da mola, que são valores diferentes, tá? Dividido por 2. Agora é só resolver esse cálculo. 50 vezes 10 vezes 25. Deixa eu multiplicar aqui na calculadora, tá? Vai dar 12.500. 50 dividido para 2 vai dar 25. Então vai ficar 25v ao quadrado. E 250 vezes 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 2, dá 12.500. Dá 12.500 também. Bom, então a gente tem aí o valor apropriado, né, para nós resolvermos essa questão aqui, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode estar fazendo, passando para o outro lado, certo? Só que a gente vai descobrir o seguinte, ó, quando a gente passar isso aqui para o outro lado, nós vamos ter 25 vezes a velocidade ao quadrado, igual a 12.500. Quando você passar isso aqui para o outro lado, ele vai vir subtraindo. E 12.500 menos 2.500 dá quanto? Zero. Tá? Então, o resultado aqui vai ser zero. Qual é o número que eu multiplico por 25 que dá zero? É zero. Ou seja, a velocidade tem que ser quanto? Zero. Alternativa A. A velocidade dela, quando chegar no ponto mais baixo aí da ilustração, vai ser zero, porque ela vai parar, depois vai voltar. Professor, observando dessa forma aí, vocês poderiam perguntar assim para mim, mas professor, observando assim, será se a gente precisaria ter feito conta?
Será que não dava para a gente simplesmente ter dito, olha, vai ser zero porque ela vai ter que parar e subir de novo no bang jump? Ela pula, vai chegar no ponto mais baixo, aí ela para, né, a velocidade é zero, depois ela sobe de novo. Só que essa parte que ela fica com velocidade zero é muito rápido, tá? É só zerou, voltou. Porque para você voltar no bang jump, no momento, em algum momento você tem que parar para poder subir de novo. É igual você jogar uma pedra para cima. Quando ela chega no ponto mais alto, ela vai perdendo velocidade. Quando chega no ponto mais alto, ela tem que voltar, então a velocidade fica zero, tá? E aí o que eu quero dizer para vocês? A gente não pode supor, a gente aqui poderia supor que é zero, porque a gente está vendo a velocidade, o valor aqui da velocidade. Mas na prática, na hora de resolver o exercício, a gente não pode supor que é zero, tentar adivinhar que é zero, porque a gente não sabe todas as informações, tá? Então a gente tem que estar atento a isso aí, tá bom? Bom, vamos fazer mais uma questão aqui, para a gente estar encerrando nossa aula, tá? Vou fazer mais uma que tem a mola, porque foi a que a gente mais usou, menos usou até agora, né? As de mola. E a questão é a seguinte, ó. Na figura, a mola 1 está comprimida 40 centímetros e tem constante elástica 200. Após a mola ser liberada, choca-se com a mola 2 de constante elástica 800 e sem deformação inicial. Considerando os atritos desprezíveis, ou seja, desconsidere os atritos, podemos afirmar que a mola 2 será comprimida de no máximo quantos centímetros, tá? Então, basicamente é o seguinte: você vai soltar uma mola e ela vai forçar a outra mola e vai imprensar ela na parede. Quer saber qual vai ser a deformação que essa mola 2 vai sofrer, tá? Nesse sistema. Bom, as informações que nós temos é x1, o x aqui que é a deformação, tá? X da mola 1. Nós temos a constante elástica da primeira e a constante elástica da segunda. O que diz o sistema conservativo para o nosso conceito, tá? Nesse caso aqui, de forma resumida, o que a gente vai fazer é a energia potencial elástica, tá, da mola 1 tem que ser igual à energia potencial elástica da mola 2, porque como elas vão se comprimir, a energia que uma vai impor na outra vai ser a mesma que ela tem. Então, por exemplo, se eu vou empurrar um objeto, esse objeto vai receber a energia que eu estou impondo sobre ele. Nem maior e nem menor, tá? Mas vai ter a mesma energia, já que não existe o atrito para poder dissipar parte da energia aí. Então, como que eu calculo a energia potencial? Constante vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. E do outro lado, a mesma coisa. Ó. Constante 2, deformação da mola ao quadrado dividido por 2. Tá? Quando a fração tem mesmo denominador, a gente pode cortar aqui. E aí teremos essa relação aqui. Ó, K1x1 ao quadrado igual a K2 x2 ao quadrado. Tá? Essa é a relação que a gente tem. Então, substituindo os valores, ó, 200 vezes a deformação da primeira mola, que foi 40 centímetros ao quadrado. Como o resultado aqui está em centímetros, eu não vou converter para metros. O ideal é converter para metros. Mas como o resultado também vai estar em centímetros, então eu não preciso fazer. Bom, a constante elástica aqui é 800. E aí a deformação a gente não sabe, que é x quadrado. Bom, para facilitar o nosso cálculo, eu posso cortar ó, esse zero com esses zeros aqui, tá? Só para facilitar. E aí nós teremos 2 vezes 40 ao quadrado é 1.600 igual a 8x ao quadrado. 2 vezes 1.600 a 3.200 igual a 8x quadrado. Passo o 8 dividindo. 3.200 dividido para 8 igual a x quadrado. 3.200 dividido para 8 vai dar 400. E aí é só passar agora a raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é 20, ou seja, 20 centímetros, tá? Tenham cuidado porque às vezes a gente é levado a considerar o seguinte, ó, já que a constante ó, é 4 vezes menos,
4 vezes menor, se aqui é 20 centímetros, então a gente poderia pensar em dividir por 4 para poder encontrar esse resultado, tá? Só que existem algumas grandezas que elas não são proporcionais, tá? Então, nesse caso, ela não é proporcional, diretamente proporcional, ela é proporcional a outras grandezas, mas não a que a gente precisa. Ficou alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Mais um pouquinho, só pra terminar de tirar print. Beleza. Eu vou estar encerrando aqui a gravação.